Fala pessoal, bom, esse vídeo aqui vai ser uma aula um pouco sobre macro, tá? E sensibilidade de mercado. Eu acho que se não for a coisa mais importante, é uma das mais importantes, tá? Isso. Claro que tem questão de disciplina e tal, mas disciplina não conta, porque disciplina é o básico. Se você não tiver isso, você simplesmente não ganha. Então não é a coisa principal, é básico. O macro é uma das coisas principais. Eu também não vivo sem macro, tá? Para mim, disciplina e macro você precisa ter. Mas tem pessoas que operam sem, então não é algo que é básico, é totalmente necessário, como se fosse disciplina. Mas enfim, eu acho que para mim é uma das coisas principais, tá? Até mais principal do que a minha técnica, por exemplo, análise de fluxo, análise gráfica. Se você fosse tirar se você fosse tirar tudo de mim e fosse uma coisa que eu poderia usar, seria macro. Porque a técnica, o gráfico, o fluxo, ela te dá uma sensibilidade de quando você entrar. Mas o macro que te dá o sentido do porquê entrar e da direção do que entrar, né? A técnica ela serve simplesmente como um refino de entrada. Tanto é que hoje em dia, conforme vocês vão ficando mais atentos no mercado, se tornando melhores, se tornando mais conhecimento, você consegue perceber as diferenças, né? Que tem um trader de verdade, o cara que tem possibilidade de dar certo ou já está dando certo, e um cara que não tem ainda essa possibilidade, ou um cara que realmente não dá certo. E e uma das coisas que pode ser um iniciante que for, se eu vejo que e ele pode usar gráfico, ele pode usar o que ele quiser. Mas se eu vejo que ele tem um foco muito grande em cada vez entender mais a parte macro, como o mercado funciona, cara, independente, pode ficar no gráfico a vida inteira dele se ele quiser, que ele tem chance de dar certo. Porque ele sabe o porquê o preço está se movendo. A técnica vai ser só o refino de entrada, o que vai melhorar ou piorar o gerenciamento de risco dele. É uma parte importante? Mas não é a parte fundamental, tá? Eu acho que para mim a parte fundamental é o macro. É o que te dá sensibilidade. A técnica, o fluxo, pelo menos, né, eu gosto muito porque ele te dá uma sensibilidade muito maior do que todas as outras técnicas. E mercado você precisa dessa sensibilidade. Você precisa de um feeling para interpretar o mercado. Não é algo não tem regras pré-estabelecidas e você consegue trabalhar fazendo conta e tal. Você precisa ter uma sensibilidade, porque o mercado ele é subjetivo. Você precisa entender e entendendo e vendo muitas vezes você acaba compreendendo ele e adquirindo essa sensibilidade. Então o fluxo eu gosto porque ele dá uma sensibilidade muito grande de como os players estão reagindo, de como o mercado está trabalhando, está estressado, como não está, se está com volume, mais comprador, mais vendedor. Mas ela te dá a sensibilidade de entrada. O macro, ele te dá essa sensibilidade também de o mercado tá mais de alta, o mercado tá mais de baixa, o mercado tá estressado ou não, mas uma questão um pouco mais macro, de direção, e não de momento. Dá para operar só baseado em fluxo? Dá, mas eu preferia, se eu fosse escolher uma, operar baseado apenas em macro, tá? Eu não vou dizer que também dá para operar baseado só em fluxo, porque todo mundo que eu conheço que ganha dinheiro no mercado não opera só técnica. O cara usa técnica e muito macro. Então não vou falar que dá dinheiro porque eu não conheço, não vou colocar minha mão no fogo. Agora com macro dá, porque eu conheço gente que opera sem uma técnica muito específica. Claro que todo mundo tem uma técnica, mas levando mais em consideração a parte macro. Eu, inclusive, sou um deles, porque para fazer swing trade, para operar ativos lá no exterior, eu não faço basicamente uso de nenhuma técnica. Eu olho como está a movimentação de preço, tá? Não coloco suporte, resistência, nada. Claro que o conceito é básico, você tem que entender, que algumas coisas são óbvias, mas é puramente baseado em macro, tá? Então acho que é uma coisa fundamental. Mas enfim, acho que já deu para dar uma boa introdução, até enrolei demais e vamos então um pouco aí para o que importa. Bom, para você entender o macro, então, como eu disse, é uma sensibilidade. A sensibilidade você adquire de conhecimento mais experiência. Se você tiver só experiência, não adianta de nada, porque você vai estar vivenciando algo que você não entende. E você precisa então de conhecimento para compreender aquilo, para você adquirir experiência em cima dessa compreensão. Então, acho que uma forma de ajudar vocês a terem essa compreensão, que é uma coisa que eu sei que no começo fica um pouco perdido, tal, é diferenciar os ativos em duas categorias. Uma delas é ativos de risco e outra delas é ativos de proteção. Seria justamente quais ativos o pessoal toma quando o mercado está num risk on, ou seja, uma busca por risco. O pessoal quer ativo arriscado, está um cenário otimista. E quais ativos o pessoal busca quando está buscando proteção, ou seja, quando é um dia de risk off, quando o pessoal está buscando se proteger, está um cenário pessimista. Então aqui vamos começar pelos de riscos. De riscos são ações, índices. O pessoal toma ações são partes de uma empresa. O pessoal só vai comprar empresas se eles acharem que aí numa perspectiva para frente, elas têm um caminho bom pela frente, o caminho otimista, enfim. Então, ela é um ativo de risco, porque as pessoas vão tomar ela quando for um dia de otimismo perante o futuro. Commodities, assim,
Uma coisa interessante de citar é que, assim, isso não é regra, tá? O mercado é dinâmico, as coisas se adaptam, e por isso que não adianta nada eu te falar assim, ó, eu olho esses ativos e esse, e olha isso quer dizer isso quer dizer aquilo, e opera aí, você já entendeu o macro. Não, porque eu mesmo vou mudando os ativos que eu opero de acordo com o mercado, porque o mercado ele vai se mudando e os ativos vão reagindo de formas diferentes. Então, por exemplo, commodities, cara, tem todos os tipos de commodities, por isso que eu estou citando aqui. Tem algumas commodities, por exemplo, um tempo atrás, isso eu vou comentar sobre a proteção, então não vou entrar aqui. Mas ouro. Ouro era um ativo de proteção, certo? Era um ativo que quando estava um dia de risk off, o pessoal pessimista, o pessoal tomava ouro. Logo, então o ouro não era um ativo de risco, era uma commodity de proteção, tá? Um mineral, né? O que eu estou falando disso é porque até mesmo em ações, porque a commodity, beleza, é ouro, mas o ouro ele sobe em dias de risco. E algumas mineradoras, que são empresas, ou seja, ações, elas podiam estar subindo por conta da alta do ouro. Então, tanto num dia de proteção, pode ter alguma empresa que seria teoricamente de risco subindo. Por quê? Por causa das características dela, a peculiaridade de cada ativo. Não adianta nada você saber só o que é ativo de risco e proteção. Você tem que entender um pouco sobre cada ativo para você conseguir interpretar, formar cenários condicionais de acordo com os drivers, de acordo com os acontecimentos. E um outro ativo de ativos de risco aí são moedas emergentes. Não teoricamente só moedas emergentes, mas moedas que não são as moedas típicas de estabilidade, vista com o mercado de proteção, tá? Por quê? Isso porque a gente entra aqui na parte de proteção, que uma delas é o dólar. Se você vê, o dólar é um ativo de proteção. Então, sempre que for um dia de pessimismo, você vai ver o pessoal normalmente tomando dólar. Você percebeu que eu falei sempre e depois eu falei normalmente, porque a palavra sempre não existe no mercado. Normalmente, num dia de proteção, você vai ver o pessoal tomando dólar. Só que o dólar ele tem uma peculiaridade, que ele é moeda do mundo, tá? Ele é moeda mundial. Todas as moedas são comparadas frente ao dólar. Então, se o pessoal toma dólar em dia de proteção, logo, moedas emergentes, moedas fracas, perdem força em dias de proteção. Isso avaliando em emergentes, em dias de proteção, o que acontece? Pensando aqui no Brasil, imagina que deu uma merda, o pessoal vai tomar dólar por quê? Porque se der merda no Brasil, pode ter, o câmbio vai logo se enfraquecer, e ele vai se enfraquecer perante quem? Perante o dólar. Então, em dias que vai dar merda, o pessoal toma dólar até mesmo para fazer hedge. Isso não é um movimento real de saída de emergente, é um movimento especulativo. O pessoal sabe que vai dar merda, então toma dólar ou para se proteger ou porque sabe que o dólar é um ativo de quando dá merda. Então é meio que profecia autorrealizável, né? Mas também tem saída de capital de emergente. Quando tem alguma merda acontecendo, o pessoal tira dinheiro dos emergentes, logo, então, eles estão tomando dólar frente a esses emergentes e os emergentes estão se desvalorizando. Então, num dia de risco, o pessoal toma dólar frente a emergentes, frente a moedas fracas, tá? Eu já vou entrar um pouco melhor nessa questão da moeda, mas antes vamos entrar aqui nos outros. É interessante que outros ativos aí de proteção são títulos públicos, né? Porque títulos têm uma certa estabilidade, principalmente. E assim, lembrando, características de cada ativo. Você não vai falar que títulos da Venezuela de 2030 são um ativo seguro, porque o que pode acontecer da Venezuela até 2030? Então, de novo, títulos públicos são ativos seguros? São, mas qual títulos públicos, como ele funciona, qual o mercado dele, quais as características dele, do país que está emitindo, entendeu? Então, por exemplo, títulos públicos em moeda local, cara, dificilmente você vai ver tendo uma moratória em moeda local, tá? Normalmente o que acontece é gerar inflação mesmo. Então, são ativos seguros. Então, às vezes, por isso mesmo, você muitas vezes vê quando o dólar está subindo, aqui, que como eu disse, é um ativo de proteção frente a emergente, você vê também DI subindo, que é juros subindo, o pessoal tomando juros, tomando títulos, entre aspas, né? Porque daí é futuro, não é à vista, então a pessoa não está tomando título de verdade. Mas enfim, títulos públicos são seguros porque tem uma baixa probabilidade de calote. E quais são os títulos mais seguros do mundo? Estados Unidos. Então eu acompanho também aí títulos dos Estados Unidos para ver, ter essa sensação, o pessoal está buscando proteção ou não. Mas aí, uma coisa interessante citar de característica específica de títulos. Tem leilões de títulos, tem vencimentos de títulos. Então isso pode acabar impactando o mercado de títulos. Então às vezes você vê, até mesmo aqui no Brasil, o juro subindo, né? E o dólar caindo, por exemplo. Um dia que o juros era para cair, ele está subindo. Por que isso? Ou pelo menos meio que no 0 a 0 ali, ou caindo menos do que o dólar. Isso por quê? Porque tem às vezes um leilão de títulos que vai sair. Então isso daí pode estar impactando.
Então, a partir do momento que você vai acompanhar títulos, você tem que pelo menos estar dando uma lidinha sobre o que está acontecendo em relação ao mercado de títulos. Senão você vai olhar e falar assim, nossa, o pessoal está buscando proteção. Claro que, como eu estou mostrando, eu não estou mostrando só um ativo de proteção e só um ativo de risco, são vários. Porque justamente por cada um ter uma característica, você olha o todo para conseguir interpretar realmente o cenário. Então eu vou olhar, putz, se você só olhar os títulos como moeda de proteção, você vai olhar sempre lá, olhei os títulos lá dos Estados Unidos e eles estão subindo. Então, eles estão tomando proteção. O que acontece? Pode ter um leilão de títulos, alguma coisa no títulos que está impactando somente aquele mercado. Se você não estivesse olhando os outros ativos, você ia achar, hoje é um dia de proteção e ia buscar então tomar dólar. Só que você estava errado, porque o que está impactando o título é uma característica específica do mercado dela. Então por isso que a gente olha outros ativos. Por quê? A gente olha, putz, títulos estão subindo, mas ouro está subindo. Quer dizer, os títulos estão caindo, mas ouro subindo, dólar, moedas fortes subindo, dólar frente a moedas emergentes subindo. Os títulos estão caindo por outro motivo. A maioria dos ativos de proteção, eles estão subindo. Aí você vai olhar também ações, commodities, moedas emergentes, estão todas caindo. Realmente é um dia de proteção. Só os títulos dos públicos americanos que estão indo no outro lado. É o que você pode ver. Você pode também acompanhar como estão os títulos de outros países importantes para ver se é alguma coisa nos títulos do mundo, né? Ou se é alguma coisa mais especificamente nos Estados Unidos, ou se é alguma coisa específica nos Estados Unidos, mas isso se espalhou para o mundo. Por quê? Às vezes pode acontecer alguma coisa nos títulos dos Estados Unidos que isso se espalha para os juros do mundo. Por exemplo, se os juros dos Estados Unidos, são exemplos esdrúxulos, tá? Totalmente extremo, mas se os juros dos Estados Unidos passar para 4%, quem vai investir no Brasil a 2%? Quem vai investir na Europa a negativo, entendeu? Então, há mudanças no títulos americanos ou de outros países, eles podem mudar, sim, a dinâmica de vários títulos, até mesmo do Brasil. Se México ou algum país... Turquia, há um tempo atrás com a Turquia, hoje em dia tá na merda, né? Mas algum país que tenha a situação parecida com o Brasil, tá? E tá pagando 7% de juros, por que você vai apostar no Brasil que é 2 se lá é 7? Lembrando que se tiver as mesmas características, os mesmos riscos, normalmente os juros ele precifica o risco. Então, se o país está pagando juros maior, teoricamente tem um motivo por isso. Mas, caso acontecesse, os títulos mexicanos subir, o Brasil também vai subir. Por que o juros do Brasil hoje em dia ele é tão baixo? Porque os juros do todo mundo está baixo. Então fez abrir porta, abrir espaço para o do Brasil também seguir. Se todo mundo começar a aumentar, o Brasil não consegue sustentar sozinho um juros desse. Tá? Porque ele é sempre comparado. Você vai investir nesse país ou nesse. Se todos os juros estão baixos, logo você pode colocar também mais baixo. Mas enfim, voltando ao que eu estava falando, se você vê um cenário desse, que todas as moedas de proteção estão subindo, todas as moedas de risco estão caindo, ou seja, um cenário claro de risk-off, dia de proteção, mas os títulos públicos estão caindo também, cara, você tem que olhar, pesquisar um pouquinho, o que está acontecendo? Teve algum leilão? Teve alguma coisa em relação a juros no mundo? Teve alguma coisa em relação a alguma fala de banqueiro central? Enfim, você vai dar uma pesquisada e entender o porquê esse mercado específico está subindo. Repare que, a partir do momento que você faz isso, você não está simplesmente olhando como uma regra, você está tentando entender sempre como cada ativo funciona. E você não vai começar a estudar, então, um por um. Você vai começar a estudar o todo. E quando acontecer alguma coisa específica no títulos, claro que isso vai de acordo com a sua vontade. Eu adoro estudar petróleo. Cara, então vai estudar um pouco de commodity, vai entender um pouco o petróleo. Mas, no geral, você não vai conseguir estudar tudo de uma vez. Vai pegar um, depois outro, e ficar vendo ao todo. Só que enquanto vai acontecendo essas coisas, que você vai vendo, mas por que esse ativo está movimentando desse jeito? Não era para movimentar. Ultimamente ele não movimentava assim. Você vai atrás, vai pesquisar e você vai adquirir um novo conhecimento, vai adquirir uma nova experiência sobre o que aquele ativo pode reagir, como ele pode reagir. Com o tempo, você vivendo vários cenários como esse, você cria essa sensibilidade que eu falei no começo do vídeo. É de interpretar, bom, isso está subindo, isso está caindo. Bom, por que pode ser isso? A ponto de, quando você está operando... Porque assim, é muito fácil de você acordar de manhã, né, olhar quais ativos estão subindo, quais ativos estão caindo e descobrir se o dólar vai abrir em queda ou em alta, se o índice vai abrir em queda ou em alta. É muito fácil você descobrir se um ativo ele vai abrir em alta ou em queda. É só você olhar o mundo e entender como os ativos funcionam, para onde o dinheiro flui. Você vai olhar aqui, títulos públicos subindo, ouro subindo, dólar frente moedas fortes subindo, o dólar frente a emergentes, no caso, subindo, ou seja, emergentes caindo, commodities caindo, ações caindo. Cara, o índice aqui, você vai pesquisar. Bom, tem alguma coisa que saiu diferente no Brasil? Não saiu nada de novo no Brasil. Cara, então o índice vai abrir em queda e o dólar vai abrir em alta. Simples. O difícil é você interpretar como ele pode reagir depois, tá? Então, por isso você tem que
está acompanhando esses ativos. E voltando ao que eu estava falando, a partir do momento que você tem isso, chega num ponto que você está operando, você não recebeu a notícia ainda, não saiu às vezes na sua plataforma nem nada, mas só pela movimentação de mercado você sabe o que é. Tá, então um exemplo interessante é, por exemplo, vamos supor que aí estava uma perspectiva que o Fed iria cortar juros, tá? E aí do nada acontece alguma coisa que ele não vai cortar, ele vai subir juros. Ou ele mesmo indicou isso, ou aconteceu alguma coisa em relação talvez à inflação subiu demais, o mercado supôs que o Fed então não poderia mais ter espaço para cortar juros, enfim, teve alguma coisa no mercado que fez a perspectiva aí do mercado acreditar que o Fed não vai mais cortar juros, ele vai subir juros, ou talvez simplesmente não cortar, manter estável. O que vai acontecer? Você vai ver provavelmente os juros futuros, né, subindo, tá? Pelo menos americanos, claro que o americano vai contagiar o resto do mundo, mas você vai ver os juros lá subindo, você vai ver a bolsa caindo, por quê? Porque é falta de estímulo, ou um estímulo menor do que o esperado, logo uma talvez melhora da economia menor do que o esperado, e você vai ver o dólar ganhando força em relação a todas as moedas, não somente moedas emergentes, né? Você vai ver o mercado ganhar força, tanto moedas emergentes quanto moedas fortes. Por quê? Porque o dólar em si, se vai ter menos estímulo, assim, se você põe muito estímulo no mercado, teoricamente a moeda perde um pouco de força. Isso gera inflação, ainda mais dependendo do estímulo que você faz, enfim. Normalmente você deixa a moeda um pouco mais fraca. Também, se você corta juros, teoricamente fica menos atrativo, tem menos entrada de capital, às vezes tem até uma saída de capital para conseguir juros melhores em outros países. Então, logo, quando você corta juros, normalmente isso acaba fazendo a moeda do país específico ela subir. Então, quando tem um corte no juros americano, quer dizer, uma alta ou uma perspectiva de alta no juros americano, mesmo com moedas caindo, quer dizer, bolsas caindo, que seria um dia de proteção, você vai ver o dólar ele caindo frente, quer dizer, o dólar subindo frente a todas as moedas, e mesmo outras moedas de proteção. Então, no dia que você está operando, já sabe que o Fed pode falar coisa a qualquer momento, já sabe dessa perspectiva do mercado em relação a juros e tal, que pode cortar ou não, e você vê as moedas do nada reagindo de uma forma totalmente diferente, ou seja, você via lá o dólar subindo frente a moedas emergentes e caindo frente às moedas fortes, e do nada começa a cair frente às emergentes, mas você olha para as moedas fortes e ele também continua caindo. Você fala, opa, na hora você não precisa ler a notícia, não precisa saber. Você na hora consegue linkar qual é o cenário possível do porquê aconteceu isso, entendeu? Então, aí tem uma série de informações. Vamos supor, assim, que tivesse um cenário caótico envolvendo petróleo, tá? Tem uma situação no petróleo, que dependendo do que acontecer vai impactar toda a economia, sei lá, o preço do petróleo, se acontecer isso, vai para 100. Logo, o custo de todo mundo, basicamente, vai aumentar muito, tá? Então, logo, a economia vai crescer de uma forma talvez mais devagar. Vamos supor que tem esse cenário, você já sabe dessa perspectiva, e você está acompanhando o mercado. Do nada o petróleo começa a puxar, você já começa a pensar talvez em uma venda de S&P. Por quê? Porque está acontecendo alguma coisa específica no mercado de petróleo que, se isso acontecer, vai mudar em toda a economia, vai impactar toda a economia. Normalmente, o petróleo vai subir, como eu disse, o petróleo é um ativo de risco, é uma commodity, ou seja, o pessoal vai tomar ele quando a perspectiva econômica estiver boa. Normalmente o pessoal vai tomar petróleo quando estiver tomando também bolsa. Por quê? Se estão tomando bolsa é porque pensam numa perspectiva econômica melhor, logo vão consumir mais petróleo. Só que nessa situação específica, tá? Você tem que então estar atento ao driver, você tem que estar atento à notícia. Nesse caso, se o petróleo puxar para cima, significa que a perspectiva do mercado em relação ao driver, em relação ao cenário, é de que realmente aquilo que estavam com medo pode acontecer. Logo, então, provavelmente a bolsa vai reagir negativamente. Viu que você tem ativos de risco, você tem ativos de produção, mas você tem que saber as características de cada ativo e entender o que está saindo de notícia, para onde o mercado está olhando, para você conseguir interpretar isso. E um outro exemplo, até esse exemplo de adaptabilidade, é o ouro. O ouro, se você reparar, eu coloquei aqui Covid. Por quê? O ouro era um ativo que eu mais gostava de usar para avaliar cenários de proteção. De vez em usar títulos públicos, normalmente eu usava ouro. Então eu olhava moedas e olhava ouro. O ouro está subindo, estão buscando proteção. Só que, quando começou a crise, foi uma busca por liquidez. Essa busca por liquidez fez o pessoal comprar o quê? Dólar, porque todos os contratos são em dólar. Se você tiver que pagar uma dívida, você vai ter que ter dólar, não ouro. Ouro é para você guardar o valor monetário, né? Guardar reserva de valor.
Mas enfim, por conta da crise, então todo mundo até mesmo vendeu o ouro e começou a tomar dólar em vez de ouro. E isso até criou uma sensação aí no mercado de que realmente o padrão monetário hoje em dia é o dólar sendo forte. Então, se acontecer qualquer merda, o pessoal vai correr para ouro, não para, quer dizer, vai correr para dólar, não para ouro. Isso, inclusive, fez isso, e claro, toda a situação da pandemia, até questões internas do mercado à vista de ouro, que mudaram algumas circunstâncias, e também porque o ouro começou a olhar mais para questão de inflação, né, com todos os estímulos, do que realmente ser um ativo de proteção ou não. Por conta de todas essas coisas, por conta das características do mercado de ouro especificamente, ele acabou perdendo um pouco essa atuação. Hoje em dia, muitas vezes, ele vai junto com ativos de risco. Você vê a bolsa caindo e o ouro caindo junto, uma coisa que às vezes é até bizarra para mim, que tinha a visão de um ouro subindo em dias de proteção, mas hoje em dia acontece. Então, de novo, você precisa estar atento para você se proteger. Então, vamos lá. Como eu disse, tem moedas fortes e moedas emergentes. Eu separo isso porque elas funcionam de forma diferente em relação a em relação a um dia de risco e um dia de proteção, né? E vamos lá. Num dia que tem, então, eu já expliquei, num dia que tem busca por proteção, o pessoal vai tomar dólar, tá? Então, o pessoal vai tomar dólar frente a emergente, ou até mesmo sair de emergente, porque emergente em si é um risco. Então, logo num dia de proteção, num dia de pessimismo, o pessoal então vai comprar dólar frente a emergente, logo então o dólar vai subir frente à maioria das moedas. Só que, se o dólar ele é hedge, por que o pessoal vai se redear só em dólar? Eu falei que o dólar é a moeda principal, o dólar é a moeda mais estável, mais forte teoricamente, mas ela não é a única. Então por que você vai tomar só dólar, sendo que todo mundo está tomando isso, tem ativos às vezes mais em conta, se você tem outras moedas fortes? Então por isso você vê, muitas vezes no dia de proteção, o pessoal tomando outras moedas fortes, porque é como se fosse uma diversificação. Você está se protegendo em câmbio, mas você não está se protegendo só em dólar. Você está protegendo um pouco em ien, você está se protegendo um pouco em euro, está se protegendo um pouco em franco suíço. Então por isso que tem essa dinâmica de você olhar como o mercado está em relação a moedas fortes e moedas fracas, tá? Porque num dia de proteção, o pessoal, como eu disse, vai diversificar a proteção e tomar dólar e vai tomar moedas fortes. E assim, o dólar, ele é ativo de comparação. Então ele vai subir frente a moedas emergentes, porque o pessoal está saindo de emergente tomando dólar, e o dólar vai cair frente a moedas fortes, porque o pessoal está tomando moeda forte, beleza? O dólar também está se valorizando? Tá, mas o dólar, as moedas fortes estão se valorizando mais do que o dólar, entendeu? E assim, é interessante você interpretar isso porque assim, tem dois tipos de movimento. O de movimento de risk on e risk off, como eu disse, moedas fortes subindo, emergentes caindo, emergentes subindo e moedas fortes caindo. E você também vai ver movimentos de fortalecimento de dólar ou enfraquecimento de dólar, que é o que eu dei de exemplo aí no do Fed. Tem coisas especificamente que vão mover o mercado de dólar. Então você tem que entender essa dinâmica de como funciona a moeda forte, como funciona a moeda fraca, entender essa dinâmica de como funciona o dólar especificamente, para quando acontecer um movimento você saber interpretar. Tá? Isso é muito importante você saber interpretar isso, porque é assim que você vai saber reagir, tá? Porque senão você vai ver moedas emergentes puxando, ou você vai ver primeiro, putz, moedas fortes estão puxando e tal, e moedas emergentes também estão puxando. Você não vai saber, eu olho moedas emergentes ou olho moedas fortes. Ah, vou olhar moedas fortes porque, sei lá, é mais líquida, eu confio mais nela, vou aqui então vender dólar frente a emergente. Cara, você vai se ferrar, porque você não entendeu a dinâmica, você não sabe o que está impactando ele. Então você tem que entender essa dinâmica e entender que às vezes o mercado vai ir num cenário de risk on, risk off, ou às vezes o dólar mesmo vai se fortalecer ou enfraquecer em relação ao mundo. E caso aconteça esse movimento, você busca entender o porquê está acontecendo dessa forma, para você cada vez mais ganhando experiência e cada vez mais isso te dando sensibilidade de mercado. Bom, mas para mim entrar em alguns exemplos aí, que eu acho que para tentar ajudar a visualizar e colocar o conteúdo em ordem, né? A última coisa que eu tenho que falar é que assim, eu tenho até um vídeo no YouTube falando sobre isso, a macro, ela não é para analisar correlação, tá? Não serve para você olhar aquilo está subindo, aquilo está caindo. Ela serve para interpretação. De acordo com o macro, de acordo com o entendimento que vocês têm dos porquê os ativos eles se movem, você consegue entender qual é o clima do mercado, o porquê o mercado está se mexendo, o que ele está olhando. E de acordo com isso, você conhecendo o seu ativo, você sabe então, bom, baseado então que o clima, eu olhei todos os ativos, sei que o clima é esse, sei que o driver é esse, sei que o mercado está olhando para isso. Olhou ou ele teve uma resposta a isso, porque às vezes você vai ver uma notícia, você não sabe, o mercado vai reagir negativo ou positivamente. Você olha o mundo, olha como os ativos estão se comportando. A partir disso você falou, opa, o mercado agiu positivamente. E em relação a isso, como o meu ativo vai reagir em relação a isso? Então é meio que um link, tá? Bom, como eu estava dizendo, ele é um link, tá? Então eu fiz até um desenho aqui para exemplificar. Você não vai olhar como uma correlação, como eu disse, não vai olhar os ativos, estão subindo, então o meu cai. Não é um link assim direto, tá? É mais um link
meio que é um triângulo, tá? Então, como funciona? Você vai interpretar os ativos, de acordo com isso, você vai adquirir uma sensibilidade, vai concluir hipóteses do porquê o mercado está reagindo daquela forma, e de acordo com essa hipótese, essa sensibilidade, essa opinião que você tirou, né, de como o mercado está reagindo, melhor do que opinião seria essa interpretação de que você tirou de como o mercado interpretou, você vai olhar para o seu ativo e perguntar, bom, de acordo com essa sensibilidade, de acordo com esse acontecimento, de acordo com essa interpretação que eu tive do mercado, como o meu ativo vai reagir? Entendeu? Você não é uma correlação interna, é uma análise correlacional, ou seja, você entendeu por que esse ativo se move, o porquê esse ativo se move, e de acordo com os ativos você tem que tirar a conclusão do mercado. E aí sim, você vai operar então no seu ativo, entendendo o porquê o mercado está operando no seu ativo. Não você, estão tomando lá, então vão tomar aqui. Não, lá estão tomando assim e aqui vão tomar também, ou esse motivo não interfere no meu ativo. Bom, mas beleza, eu acho que então já deu para entender as ideias principais aí, então vamos aí para alguns exemplos, tá? Para isso eu fiz uma planilhinha aqui, eu mostrei mais ativos do que eu olho, tá? Esses são os ativos que eu olho agora, tá? Menos os títulos americanos, eu não coloquei títulos americanos que não podia mais confundir do que ajudar, mas eu olho índices mundiais e o Ibov, lógico, para interpretar, mas vamos assim, começou o dia, eu não tenho Ibov, não tenho DI, não tenho o dólar aqui, né? No caso que eu esqueci inclusive de colocar dólar. USD BRL. Fechou? Então tem o dólar aqui, dólar frente ao Brasil, que é o dólar que a gente opera. Então vamos lá, Ibovespa, DI e nem o dólar está aberto. Eu olho, índices mundiais estão como? Estão subindo? Opa, pode ser então um dia de risk on, o pessoal está tomando risco. Vamos olhar moedas fortes e moedas fracas. Tá claramente um dia de risk off, ou seja, o pessoal tomando moeda fraca, ou seja, dólar caindo frente a moedas fracas e subindo frente a moedas fortes. Claramente um dia de bolsas caindo, um dia de risk off. Dessa forma, eu já vou imaginar que provavelmente o DI então vai abrir em alta com o dólar, né? Abrir em alta, porque o risco do mundo está aumentando, e o Ibovespa provavelmente vai seguir o cenário interno. Mas eu vou olhar primeiro como está o cenário externo, que é índices, bolsas e moedas fracas, tirar minha conclusão e a partir disso eu vou saber, ok, o mundo lá fora está isso. No Brasil tem alguma coisa diferente? Porque repare, o mundo, teoricamente, o Bovespa e o dólar vai seguir lá fora. Mas, como eu disse, cada ativo tem suas características. E por isso, então, você vai entender o cenário externo. Então, aqui, ó, beleza, entendi o cenário externo, criei uma sensibilidade, entendi o que o mercado está olhando, como ele está reagindo. Agora vamos comparar isso com o meu ativo. Aconteceu alguma coisa no cenário interno que está modificando isso, que pode impactar de forma ao contrário lá fora ou não? Ou até mesmo assim, aconteceu alguma coisa que pode intensificar esse movimento? A partir disso você tem então uma noção de como o mercado aqui ele vai abrir. Mas a partir disso eu vou olhar o cenário interno para reagir. Por exemplo, vamos supor, antes uma coisa, vamos supor então que não tem isso claro. Os índices estão subindo todos, eu falei, opa, é um dia então de risk on, tá? Não, vamos usar o mesmo exemplo. Bom, índices mundiais estão caindo, então é um dia de risk off, mas moedas fortes estão caindo também e moedas fracas também estão caindo. O que eu vou fazer? Pesquisar mais ativos de produção. Normalmente é esses dias que eu olho títulos. Os títulos eu olho quase todo dia, mas esses dias que normalmente realmente eu vou, deixa eu ver como os títulos, como eles estão se comportando, como outras moedas estão se comportando, quais moedas fortes, moedas fracas estão caindo. Por quê? Às vezes você vai ver moedas fortes, por exemplo, isso aqui seria o DX, tá? O pessoal olha DXY achando que é o dólar no mundo, só que não. O DXY normalmente ele tende a ir contra o nosso dólar. Tá? Então, cuidado se você olha o DXY apenas. Então, você vai ver, DXY está caindo e moedas fracas estão caindo. Só que se você olhar dentro do DXY, então está subindo em ien. Por exemplo, ultimamente você vê o dólar caindo frente a todas as moedas, mas o pessoal tomando ien. O que é isso? É um enfraquecimento do dólar, tá? Só que o pessoal não está tomando outras moedas, o pessoal só está se protegendo em ien. Ou seja, por quê? O mercado ultimamente está no movimento de o dólar se fortalecimento no mundo ou se enfraquecendo no mundo. Só que o pessoal ainda está usando às vezes o ien para se proteção. Claro que tá um mercado um pouco confuso, não é sempre assim. Mas você vai percebendo isso de vez em quando para interpretar. E até um exemplo interessante esse que eu dei, porque você muitas vezes, como eu disse, o mercado é adaptável, né? Você percebe às vezes que o mercado está no movimento de dólar fortalecimento e dólar enfraquecendo, você repara que ativos está indo contra o dólar. E você vai ver às vezes o ien está indo. Então franco suíço, euro, talvez não tenha sido usado como moeda de produção, mas ien tá. E você já consegue então olhar a movimentação do ien e tirar alguma hipótese. Se começar a tomar ien forte, você fala, opa, aconteceu alguma coisa, pode ser um cenário, aconteceu alguma coisa ruim, estão se protegendo, olha bolsas, olha se os ativos do mundo confirmam essa, teoricamente, teoria, tá? Mas enfim, vamos lá.
Então, eu olho isso, moedas fortes, moedas fracas, então voltando ao exemplo, índices mundiais caindo, então, opa, pode ser um dia de risk off, moedas fortes subindo e moedas fracas caindo, opa, realmente é um dia de risk off. Vamos avaliar o cenário interno, pode fazer sentido o dólar, o mercado aqui seguir lá fora, tem alguma coisa? Putz, não, tem alguma coisa muito positiva, o pessoal realmente falou sobre teto do gasto, não sei o que, muito positiva, eu não sei como o mercado vai reagir, se ele vai seguir lá fora ou seguir internamente. O que eu vou olhar? Quando o mercado abrir, eu vou olhar esses ativos para ver como o mercado aqui reage. Então, o Bovespa se vai abrir em alta e o DEIS e o Brasil vai abrir em queda contra as moedas lá fora. Então, vamos lá. Esse aqui é um exemplo de cenário externo negativo. Vou pôr N assim. E cenário interno positivo. Tá? Então a gente está vendo aí esse cenário. Então provavelmente os índices mundiais, então eles estariam caindo, vou ver se a gente já vai falar. As moedas fortes, então um cenário claro, tá? Elas estariam subindo, porque o pessoal estaria tomando, e moedas fracas, o dólar estaria caindo frente a moedas fracas. E é o que você vai pensar, bom, beleza, eu sei que o cenário então, você olhou isso, bom, o cenário de risk off, né, o pessoal pessimista lá fora, e como está o Brasil? Putz, tem alguma coisa que pode impactar. Nesse caso, às vezes você vai ver, então, aqui sendo ao contrário, então caraca, esqueci de apertar Enter. Então você vai ver o Ibov subindo, às vezes o IDI caindo, depende do que for, né, e aqui. Bom, para facilitar o exemplo, eu mudei aqui, porque senão ia ficar ao contrário confuso. Então aqui a gente tem o USD versus moedas fortes e o USD versus moedas fracas, tá? Então no cenário negativo lá fora, como eu disse, índices mundiais, eles estariam caindo, né? Você veria o dólar aí frente a moedas fortes também caindo, ou seja, porque o pessoal está tomando moeda forte, né? E você vai ver o dólar frente a moedas fortes subindo, porque o pessoal está tomando dólar frente às emergentes. Você pode então ver o Ibovespa subindo, os DIs caindo e o dólar frente ao Brasil também caindo, porque já que a bolsa está subindo, a economia brasileira está indo bem, o real está ganhando força, logo o dólar está perdendo força em relação a ele. Então, nesse caso, você vê o índice mundial, os Bovespa indo contra o índice mundiais e o real indo contra as moedas fracas, né? Aí um outro cenário possível, às vezes é alguma coisa, vamos supor que assim, cenário externo negativo, né? Mas você vê o cenário interno positivo por conta de bancos. Tá? Aconteceu alguma coisa relacionada aí aos bancos, setor bancário, que é muito forte no Ibovespa, tá? Por conta disso, então, o Ibov poderia estar uma perspectiva positiva. Então, você vai ver aqui, bom, exterior negativo, você vai ver moedas fortes negativas, moedas fracas positivas, né? E aqui o cenário interno, você pode ver, então, o Ibovespa subindo. Por quê? Porque ele está seguindo o cenário interno, os bancos estão puxando ela, mas você pode ver os DIs eles subindo. Os DIs subindo e o dólar aqui subindo também. Ou seja, você vai ver o dólar, os DIs e o Bovespa subindo. Isso por quê? Porque o cenário interno brasileiro ele não está tão positivo assim. Por isso que os DIs estão subindo de acordo com o cenário lá fora. O dólar frente ao real está subindo também de acordo com as emergentes, por conta de uma busca por proteção, fuga de risco. Só que, especificamente no setor bancário, tem uma melhora muito grande. E pela característica do Ibovespa, porque ele é uma cesta, uma composição de ações, ele está subindo. Então você tem que entender a característica do Ibovespa, entender o que está acontecendo com ela, para entender aí esse cenário. Bom, aí vamos lá para um outro exemplo. Vamos um exemplo que eu já até mesmo utilizei, que é do Fed. Então vamos supor que o Fed... só que dessa vez vamos usar ele cortar juros, tá? O Fed, por algum motivo aí, se intensifica a perspectiva que ele corte, tá, juros. O que vai acontecer? Provavelmente os índices mundiais eles vão estar positivos, tá? Porque cortar juros é mais estímulo, as bolsas, as economias vão andar melhor. Moedas fortes, aqui que vai estar. Então o Ibovespa provavelmente vai subir, né? Se não acontecer nada internamente para mudar. Os DIs, eles podem acabar caindo, tá? Pensando numa perspectiva assim, putz, se o Fed está cortando juros, o Brasil também vai ter que cortar juros. Então, logo, então, o DI também ele vai cair. Ou você pode pensar numa perspectiva, então, bom, já que o Fed cortou juros, o juros americano não está tão adequado, né?
tão atrativo, logo então talvez o pessoal saia do mercado americano, ou pelo menos uma parte desse dinheiro, e venha aí para o mercado brasileiro. Então os juros aqui, eles podem subir. Então repare que numa situação em que, na mesma situação, os juros ele pode tanto subir quanto cair, de acordo com o quê? De acordo com o contexto, de acordo com o cenário, beleza? Bom, mas enfim, eu esqueço dessa bosta que não dá para colocar mais ou menos, enfim, vamos supor que então ele pode subir ou cair, mas nesse exemplo ele está caindo, enfim, isso não faz relevância. E a gente vê aqui, então, provavelmente, o dólar ele perdendo força em relação a todas as moedas, tanto as moedas fortes quanto moedas emergentes. Então, logo, aqui o Brasil ele vai seguir aí em sintonia também e vai perder força. Isso porque é um movimento de dólar, tá? Não é um movimento que o pessoal está tomando moeda, não busca por risco ou busca por segurança. O pessoal está batendo dólar porque o dólar vai perder força no mundo, já que o Fed vai tomar medidas mais estimulativas. Vamos lá, outra situação. Vamos supor, então, que o BC, né, Banco Central Brasileiro, BCB, ele tem uma perspectiva que ele corte juros. Bom, nesse caso, vamos até supor num cenário aí até um pouco controverso, mas você vê aí as bolsas lá fora caindo, tá? Você vê o dólar ele perdendo força no mundo, em frente a moedas fortes, ganhando força frente a moedas fracas. Isso é o quê? Um cenário claro de risk-off. Só que o BC cortou juros, né? Ou tem uma perspectiva que ele corte, então o Ibovespa aqui ele vai estar subindo. Logo, os DIs eles vão estar caindo, tá? Diferentemente do outro cenário. E o dólar também, então, ele pode estar subindo. E aí que é interessante, porque nesse cenário aqui, que os índices mundiais, o dólar, o Brasil, na verdade, ele foi contra o cenário lá fora, mas o DI e o dólar foram para o mesmo sentido, pelo menos. Nesse cenário, a gente vê o DI, o índice mundiais e o Bovespa indo para sentidos opostos, mas o DI e os dólares também indo para sentidos opostos. Isso por quê? Porque o DI está precificando o corte de juros. Isso é o quê? Uma característica específica desse ativo, mas o dólar ele está subindo justamente porque eu disse que quando cortam juros ou quando tem uma perspectiva de corte de juros, normalmente a moeda do país ela perde força. Se ele está perdendo força, ela está perdendo força frente ao dólar. Logo, o dólar vai subir então frente ao real. E assim, uma coisa interessante comentar sobre esse exemplo, tá? Muitas vezes aqui no DI, o que você percebe? Tem a curva curta e a curva longa. Como você tem uma sensibilidade, porque às vezes não é algo tão óbvio. Ah, o Fed cortou juros, ou, quer dizer, o BC cortou juros, ou o BC, ele disse que vai cortar juros. Às vezes é uma coisa um pouco mais, um detalhe. Por exemplo, teve inflação alta, muito mais alta do que o esperado, logo então a perspectiva que tinham que o Fed, que o BC ia cortar juros, não existe mais. Se você não tiver conhecimento macro, se você não tiver entendimento, e até por isso a importância do conhecimento, você não vai saber disso, você não vai conseguir interpretar. Mas você consegue entender isso porque você vai ver provavelmente o movimento sendo mais na ponta curta do que na ponta longa. A ponta curta de juros, às vezes até mesmo assim, você vai ver a ponta curta caindo e a ponta longa subindo, porque a ponta longa está precificando o risco país, às vezes está indo junto com o cenário lá fora. Só que a ponta curta está precificando um corte de juros. A ponta curta ela é muito mais sensível a Selic do que a longa, e a longa é muito mais sensível a risco país, porque tem mais tempo para acontecer alguma coisa. Bom, só exemplificando um pouco a questão da ponta curta e da ponta longa, porque de uma delas ser mais sensível à Selic e outra não. Imagine que a precificação do Selic na ponta curta e na ponta longa teve o mesmo peso, tá? Vamos por aqui, sei lá, 30%, 20%, enfim, isso não muda. Mas tem esse peso, essa linha aqui é o quanto a ponta curta e a ponta longa é afetada pela Selic. Elas são afetadas da mesma forma, o mesmo peso. A diferença é que a ponta curta dos DI, vamos por aqui que é um 2021, 2022, ela tem um ano de tempo pela frente, certo? Então, daqui, ela tem então um ano de tempo pela frente, tá? E a ponta longa, então a gente pensa em um 2030, ela tem 10 anos de tempo pela frente, tá? O que acontece então? A ponta curta, ela tem um peso muito maior de Selic do que de tempo. Tempo é risco, porque quanto maior tempo, mais coisas podem acontecer, então o risco é maior. Então a ponta curta ela tem mais efeito de Selic do que de tempo. E a ponta longa, no caso, ela tem o mesmo efeito do peso de Selic, só que ela tem mais tempo, então tem mais incerteza. Por isso que a ponta curta então ela é mais sensível a Selic e menos a risco país, e a ponta longa ela é mais sensível ao risco país e menos sensível a Selic, porque o peso de tempo na ponta longa é maior do que do peso da Selic.
Então é interessante ter esse conhecimento e entender também essa dinâmica, que a ponta curta e a ponta longa de juros, elas funcionam de forma diferente. Por quê? Como eu disse nesse exemplo aí da inflação, você não entenderia isso, não entenderia às vezes porque, putz, mas por que o dólar e o Bovespa começaram a subir do nada e tal, e você olhar para os juros, você vai ver que a ponta curta aí está caindo, a ponta longa subindo, você vai falar, opa, é alguma coisa em relação a corte de juros. Logo você ia buscar entender, buscar ler um pouco sobre, você ia chegar na questão da inflação e você ia entender essa questão, que a inflação pode mexer na questão dos juros, caso você não entendesse ainda. E é dessa forma que você vai adquirindo conhecimento. Enfim, tem vários outros exemplos interessantes que eu poderia dar, mas ficaria infinito isso aqui, porque a quantidade de situações possíveis eu nem conseguiria pensar nelas, né? Mas eu acho que deu para dar alguns exemplos. Teve o exemplo do petróleo aí também. Eu acho que deu para entender um pouco qual que é a movimentação delas, né? Como o dinheiro faz, como ele se desloca no mundo e como utilizar as correlações, né? Para fazer essa análise correlacional de interpretação de contexto, para aí sim você interpretar como esse contexto vai impactar no seu ativo. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu peço aí para vocês que até deem feedbacks sobre a aula, se teve alguma coisa que não conseguiu entender, alguma coisa que ficou confusa, tá? Porque de acordo com isso, de tempos em tempos eu vou ir refazendo as aulas, porque como eu disse, o mercado é dinâmico, muda, e aí eu vou pegando esses pontos que vocês falam e vou melhorando elas, beleza? Bom, vou ficando por aqui, então, tamo junto, fui!